O tempo de vocês, o tempo nosso é precioso quando estamos na presença de Deus, quando estamos aqui. Eu tenho, nesses últimos dias, depois, quando surgiu a pandemia, Deus tem trabalhado na minha vida na área da escrita. Eu tenho trabalhado muito, e durante a pandemia, nós tivemos uma experiência assim marcante. E eu tive alguns convites para poder participar de alguns grupos que foram muito significativos, né? E grupos de pastores, que eu trabalho com pastoreio de pastores, com liderança. E então Deus foi abrindo porta para mim quando fechou tudo, fechou todas as igrejas. E aí eu fiquei em casa e Deus então começou a trabalhar comigo, pastor. Deus nos encontra. Eu digo o seguinte, que Deus nos encontra onde nós estamos. Não adianta você se esconder, porque a pandemia, todo mundo fechado, as igrejas fechadas, tudo fechado, e Deus me achou ali em casa. Recebi um convite do pastor Josadak para poder participar de uma mentoria de pastores. E dentro dessa mentoria de pastores, eu tenho um grupo também que nós nos reuníamos online. Eu recebi um convite de uma editora para escrever um livro, escrever um capítulo de um livro, pastor Kleber, um capítulo de um livro, que eles iam lançar uma coleção eu estou falando isso aqui para poder dar a introdução da palavra que eu vou estar dando. Uma coleção de 8 livros, falando sobre o tema conversão. Conversão, esse tema foi escrito por um missionário metodista, chamado Stanley Jones, e então ele escreveu um livro muito importante na área da conversão. E aí eles estavam lançando o livro dele aqui no Brasil, e começaram a convidar autores brasileiros, e eu fui um dos escolhidos para poder escrever um dos capítulos sobre conversão. E aí eles pediram que eu escrevesse o Espírito Santo e a conversão. Isso, para mim, foi algo marcante, porque eu tive que mergulhar na ação do Espírito Santo, que Ele realiza, o que Ele é capaz de fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida do cristão, e o que Ele é capaz de fazer sobre conversão. E eu descobri uma coisa, pastor Kleber, que eu tenho que me converter todos os dias. Que a conversão, ela é um processo na vida do cristão, e nós precisamos, então, cada dia, cada momento, cada área da nossa vida, alguma área da nossa vida está carente e precisa passar pelo processo de conversão. E o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que realiza esse processo. Alguma área nós precisamos passar para ser convertido. E aí, eles me deram um desafio de escrever um texto de 50 dias. E eu, então, durante a pandemia, fiquei buscando a Deus, aprendendo, pesquisando, e eu seria um dos comentaristas desse tema, o Espírito Santo e a conversão. E aí saiu aqui, pastor. E nós estamos muito felizes por esse trabalho de prestar essa contribuição para a Igreja Evangélica Brasileira. Fui um dos pastores brasileiros, e aí sai lá, o pastor da Igreja O Brasil para Cristo. Então, queridos, para nós, para mim, para a nossa igreja, quando eu recebi o convite, procurei meu presidente, porque era uma organização fora da nossa denominação, e eu procurei o meu presidente, falei para ele, olha, eu recebi esse convite para escrever dentro de uma outra editora, que não é a nossa editora, e aí eu fui lá, prestei conta ao presidente, falei com ele, e ele, tudo bem, pastor. E eu peguei, fui para cima, e em 50 dias, Deus me deu o texto. E para a honra do Senhor está aqui. E eu tenho usado esse texto, desse livro, para fazer meus devocionais.
meus devocionais. Então, o que vou compartilhar com vocês é um dos devocionais que eu tenho feito pelas madrugadas, pelas manhãs. Eu tenho o hábito de levantar pelas madrugadas para orar, para fazer o devocional, para ler a Bíblia. E Deus tem falado muito, muito comigo. Fora esse trabalho do Espírito Santo e a conversão, Deus me deu também esse tema, depressão e estresse, os males do século, né? E esse livro se tornou um livro que é matéria obrigatória para pastores na nossa comissão ministerial. E já está na 2ª edição, pastor. Olha que coisa maravilhosa. Tem abençoado tantas pessoas, tenho recebido tantos testemunhos relacionados a esse livro, que depressão é um mal que tem atingido muitas pessoas. Então, queridos, falando essas duas coisas, o devocional que eu vou estar compartilhando com vocês é um devocional de Dr. Stanley Jones, e o tema é Jesus é Senhor. Você crê que Jesus é Senhor? Ou tem mais algum Senhor ainda que está comandando você, que está entrando aí na sua vida, e você não está ainda completamente voltado para Ele? Então, eu quero ler um texto no livro de Efésios, antes de nós começarmos. Eu pretendo não ser tão longânimo com vocês, assim, ir muito longe, mas eu quero ler esse texto com vocês. Efésios capítulo 2, depois vou ler mais alguns textos, mas para abrir aqui, Efésios 2, do 3 ao 5, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões, pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, agora quando entra todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, aleluia, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Ninguém dá glória a Deus, não? Receberam uma notícia como essa? Ei, pela graça sois salvos. Não vem de vós. Não vem de vós. Salvação, a dádiva de Deus para nós. E Paulo, então, pela graça sois salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês, queridos, olha que expressão, pastor, que expressão, dá para a gente pular do banco. O Espírito de Deus trazer uma expressão como essa. Pois vocês, pela graça, sois salvos. E aí ele diz ainda, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vocês. Eu nada tenho,
para acrescentar. Você nada tem para acrescentar. Nós nada temos para acrescentar nessa salvação. Falou, não vem de vocês. É um dom. É um dom que desce de Deus. E alcança. E aí Paulo continua. Olha. Para mostrar. Nos fez assentar, ele fala aqui, olha, no 7. Para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite foi um devocional que nós fizemos dentro desse tema, o Espírito Santo e a conversão. E o tema que eu quero colocar aqui é: Jesus é Senhor. Quando nós declaramos Jesus é Senhor, e quando nós falamos Jesus é Senhor, em nossas vidas não há quem possa nos governar mais do que Jesus. Então essa expressão ela traz um credo de entrega incondicional da nossa fé. Estou aqui agora com esse credo de entrega incondicional. Jesus é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre a minha casa. Ele é Senhor sobre os meus negócios. Ele é Senhor sobre a vida da igreja. Ele tem os seus ministros, ele tem os seus pastores, ele tem os seus presidentes, mas ele continua sendo o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Então, é um atestado da nossa conversão pessoal. Quando nós acreditamos, quando nós dizemos, olha, Jesus é Senhor na minha vida, Ele é que vai coordenar a sua vida e a minha vida, a nossa vida. E Ele fala, é um atestado da nossa conversão pessoal, de seguir o caminho que Jesus abriu. Pensa você, tudo fechado, numa selva, e aí entra, ou usar uma imagem assim, você está num bosque muito grande, e alguém chega com uma máquina, fala assim, eu vou abrir um caminho aqui para o Paulo, eu vou abrir um caminho aqui para a Maria passar. Pastor Kleber, Jesus fez isso conosco. Ele abriu o caminho para você passar, para nós trilharmos. O homem estava perdido. Abriu o caminho. E por meio da sua vida, Jesus deixa exemplos vivos. Por isso Ele é Senhor. Ele deixa exemplos vivos. Nós vemos, por exemplo, na sua vida, a vida dele toda com exemplos vivos. Vimos o caso do leproso, vimos o caso da mulher samaritana, vimos tantos casos de Jesus. Quando ele chega, Ele é Senhor. A viúva de Naim, levando aquele corpo, Jesus chega naquele momento e Ele é Senhor. Ele toca no esquife e muda a história daquela família. Jesus é Senhor. Outra coisa, quando nós seguimos esse caminho pela sua morte,
pela sua morte, Ele entrega em meu lugar. Quando Ele abre esse caminho, Ele vai na frente, na cruz. Você não pode ir, você não tem como ir. Nós não tínhamos como ir. Então Ele vai. Jesus vai à cruz. E Ele então, Ele vai na sua morte, Ele entrega-se em meu lugar. E o Espírito Santo traz isso para nós. Revela essas condições. E agora, na sua morte, Ele também é Senhor na sua ressurreição. Ninguém, homem nenhum ressuscitou. Ele é Senhor. A morte, agora, é vencida, pastor Kleber. Eu vou passar pela morte física, mas a morte espiritual jamais. Porque eu sei que no último dia, quando as trombetas soar, eu venço a morte com Ele. Ele venceu a morte. Venceu a morte, Ele se entrega ao nosso lugar. Na sua ressurreição, a morte é vencida. E na sua ascensão, Ele é Senhor no encontro com o Pai. Queridos, nós estamos aqui hoje, nessas condições que estamos aqui, para declarar, para continuar declarando em nossas vidas espiritual, que Jesus é Senhor. E pensando nesse tema do Espírito Santo e a conversão, nós estamos notando que há uma necessidade humana de conversão. Estava conversando agora com um pastor, eu converso com muitos pastores, e eles estavam dizendo, olha, a pandemia só veio tirar o lençol de cima da igreja. Só veio fazer isso, olha. E mostrar quem realmente era convertido. Quem realmente estava convertido ao Senhor. Muitos que faziam parte do nosso meio já não estão mais aqui. Isso não é eu como pastor que estou falando, centenas de pastores estão falando isso. Então, a conversão, o Espírito Santo traz esta realidade, dessa necessidade humana, onde quer que ela se encontre. Queridos, não há, eu poderia afirmar, eu não quero chocar você e nenhum de nós, porque isso aconteceu comigo. A necessidade minha, nossa, de se converter a cada dia. Jesus, uma certa feita, chama os discípulos e fala para eles, põe uma criança no meio deles e diz assim, olha, se vocês não se converter ao Pai como esta criança, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Então, a necessidade humana. E aí, a necessidade da conversão. Primeiro ponto, dentro da igreja. Há necessidade de uma conversão, mesmo que eu esteja inserido dentro de uma igreja. O pastor vai chocar alguém. Há necessidade dessa conversão, de que o homem, mesmo que ele esteja caminhando dentro de um grupo religioso, ele precisa passar pelo processo dessa conversão. E a necessidade dessa conversão também fora da igreja. Quem está lá fora? Há necessidade de uma conversão entre os respeitáveis. Eu poderia ser a pessoa mais santificada, mais pura, mais honesta, mais ética aqui dentro. Ou você poderia ser essa pessoa mais pura, mais honesta, mais ética aqui dentro, mas ainda resta
necessidade de você se converter, de eu me converter. Então, ele coloca essa questão. Entre os respeitáveis, não é porque você já atingiu um nível de maturidade que não há mais necessidade de você se converter ou de ouvir alguém pregar ou falar. Existem pastores, existem líderes, existem pessoas, pastor Kleber, que ela chega num certo nível que ela não escuta mais ninguém. Há uma necessidade de conversão. Entre os respeitáveis, entre os miseráveis, aqueles que estão lá na miséria mesmo, precisam também de uma conversão. Entre os cristãos e entre os não cristãos. Entre os moços e entre os velhos. O jovem, às vezes, se gaba de que tem a força, de que tem o conhecimento, de que tem a intelectualidade, de que tem a sabedoria, mas também precisa passar por descer um pouquinho do pedestal. O idoso. Eu passo por isso. Estou com 70 anos, estou rodando a 60ª volta do circuito do ministério pastoral. E aí há necessidade também, mesmo de cabelos brancos, eu me converter ao Senhor cada vez mais. Tenho visto, tenho lidado com homens, cabelos brancos. Está ali o nosso pastor, que não pode... Os homens que mais apareciam de algema na frente da televisão, sobre corrupção, sobre roubo, sobre crimes. Não eram pessoas jovens de 17, 18 anos, eram homens idosos, para vergonha. Eu até olhava assim, sabe, pastor, que parecia aqueles homens sendo levados, presos. Homens velhos, cabelo branco, sendo encarcerados. Há uma necessidade, então, de uma conversão genuína, e quem atua é o Espírito Santo de Deus, que leva o homem a Deus, que põe o homem em Deus, e mostra para ele o caminho que ele deve seguir. Então, intelectuais, a intelectualidade muitas vezes nos tira desta linha da conversão, dessa linha da volta a Deus. E também para os não intelectuais, a necessidade. Os de morais e os imorais. Aqueles que são moral realmente precisa também passar por esse processo. E os imorais também. Então a conversão no Espírito, a conversão em Deus, ela é uma necessidade universal. O homem, o Espírito, ele faz isso, ele começa a atuar no coração do homem. E o João, capítulo 16, pastor, que ele fala que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do juízo, que leva o homem e põe o homem de volta nos caminhos, que põe o homem de volta em contato com Deus. Conversão é fundamentada no plano de Deus. Deus fundamentou ela. E Deus usa Jesus Cristo para que isso aconteça. Queridos, eu antes de me converter, de eu conhecer a Cristo, eu tinha uma vida pregressa. Eu tinha uma vida que não era, que se eu não posso falar que eu envergonharia aqui. Mas quando eu passei por comecei a entrar nesse processo da conversão, porque ela é um processo. Ah, não, pastor, eu já entreguei para Jesus, mas você vê hoje pessoas que já se entregaram para Jesus, mas continuam mergulhadas no pecado.
famílias sendo destruídas. E aí, a conversão é fundamental no plano de Deus em Jesus Cristo. A conversão na totalidade da vida humana e social. O Evangelho de Cristo tem uma forma de atualização regada pelo Espírito Santo. Todo dia o Espírito tem que atualizar você. Sabe aquele celular que você usa lá, que você vai usando, você compra lá, não sei quanto ele tem, 60 GB ou 90 GB, e tem um momento que ele já começa a dar um tchutchu. Aí você fala, não, meu celular já não serve mais. Aí você vai lá na loja, quer comprar outro, ou então pega um técnico, os técnicos que estão aqui, tecnologia de TI, vai lá, faz uma limpeza, tira alguns arquivos, faz algumas coisas. E aí, pastor, liga o celular de novo, ele começa a rodar um pouquinho melhor, baixa um arquivo um pouco melhor, e assim por diante. O Espírito Santo de Deus, ele precisa trabalhar em nossa vida, permitir que ele trabalhe na nossa vida, para que você continue sendo um cristão melhor. Para que você aprenda a orar melhor. Para que você aprenda a se relacionar melhor com as pessoas. Para que você aprenda a perdoar mais. Para que você comece a entender mais o propósito de Deus para a tua vida. Ele precisa fazer essa atualização em nós. A igreja, depois dessa pandemia, pastor, eu penso que ela precisa vivenciar uma atualização pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca tenha visto alguém falar isso, mas é o que nós estamos precisando. Alguns pastores e líderes precisarão estar sendo atualizados pela presença do Espírito. Algumas lideranças, algumas igrejas precisam estar sendo atualizadas pela obra do Espírito Santo na conversão. A conversão. O Evangelho de Cristo tem uma atualização regada pelo Espírito Santo. Em todas as épocas, diferente dos cenários culturais. A conversão é um discurso, não é um discurso eclesiástico, mas um mover dessa graça de Deus em nós. Você precisa sair daqui, querido, querida, encharcado no mover de Deus. Eu outro dia preguei uma mensagem em uma das nossas igrejas que eu falei que nós precisamos ficar mais apaixonados por Jesus. Sair mais. Nosso amor por Jesus, por Deus, deve ser de uma intensidade tal que nós vençamos muitas situações que muitas vezes nos tira da presença de Deus. E eu falei então, olha igreja, se você vai louvar, louve de uma forma apaixonada. Você vai trabalhar para Deus, trabalhe de uma forma apaixonada. Porque quando você é um apaixonado por aquilo que você faz, você vai fazer muito melhor. E o Espírito Santo capacita nós para isso. O mover da graça divina por instrumentalidade. Eu começo a sentir que a instrumentalidade do Espírito em mim, em nós, é capaz de fazer um grande mover da graça de Deus. Eu começo a sentir que eu mesmo não merecendo, eu sinto esse mover da graça na minha vida. Eu estou aqui pela graça de Deus. Quantos milhares de pessoas, queridos, já se foram, pastor? Essa pandemia mesmo jogou tantas famílias, desestruturou. Tantas pessoas ficaram sozinhas. Perderam filhos, perderam mães, perderam pais, perderam esposos, esposa. Mas eu estou aqui pela graça de Deus. Você está aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode glorificar a Deus por essas benesses que Deus tem colocado sobre sua vida. Eu estou aqui ainda
Aleluia. Pelo esse mover de Deus, pela essa graça, por instrumentalidade do Espírito Santo. Por isso, o reino de Deus é a nossa esperança. Se nós crermos em Jesus somente nessa terra, somos mais miseráveis dos homens. Então, o reino de Deus. E aí Jesus diz assim, olha, comece a orar para que venha o reino de Deus. E a oração do Pai Nosso, ela tem essa chave. Ela diz assim, olha, venha a nós o teu reino. Venha rápido, Senhor. Antes que meus pés se resvalem para o abismo. Quantos cristãos estão se resvalando para o abismo? Então, queridos e queridas, ore, venha o reino de Deus. A pregação evangélica, ela tem que acompanhar a pregação do reino de Deus. Nós vemos em João capítulo 3, verso 3, João 3, verso 3, Jesus, quando começa o seu ministério, já estou quase chegando lá, 3, verso 3, quando Nicodemos se aproxima dele e faz algumas perguntas, ele vai à noite procurar Jesus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, mas ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, que ninguém, aí olha, pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Deixa essa necessidade, de que eu preciso cada dia mais, cada dia, apesar de toda a experiência, os meus 45 anos de caminhada, preciso cada dia mais nascer no reino de Deus. Jesus dirigiu a Nicodemos, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem uma ressonância com os nossos dias, tem uma ressonância marcadas para os nossos dias. Dias que nós vivemos agora, de incertezas, dias de inseguranças, dias de meias verdades, violência física e estrutural, competição, consumismo, cultura do ódio, discriminação, individualismo e etc. Esta é a sociedade do tempo que vivemos. E aí, a pregação tem essa ressonância nesse tempo. Eu coloquei aqui uma observação minha. É impossível que prevaleça um reino humano cheio de tantos infortúnios e competições, sem uma ação de Deus. Deus está para agir, continuando agindo. Nós vemos nesses nossos dias incertezas, inseguranças, meias verdades. Outro dia eu estava brincando com um amigo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que parece que o evangelho não está tendo mais aquele efeito. Outro dia o pregador estava pregando aqui falando sobre isso. Eu assisti a live de vocês. Parece que nós estamos vivendo aquela sociedade, ir por todo mundo, tirar foto, postar no Facebook. Parece que o versículo mudou. Ide por todo mundo, Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ainda continua, esta é a pregação que a igreja tem que continuar pregando. Meu Deus, necessitamos urgente de um mover da conversão em nós, para desfrutarmos de uma vida
prometida por Jesus, uma vida marcada pelos frutos de um discipulado santificado e transformador. A vida cristã requer muito mais do que crescimento e desenvolvimento. Requer conversão, transformação, uma mudança radical do ser para com Deus, que nos fez e continua a nos sustentar. Ele nos fez e Ele continua a te sustentar. E aí, queridos, a fé cristã tem a ver com uma transformação interior da consciência, que vem como resultado do nosso encontro com Jesus, com Cristo. Quando o homem encontra-se com Jesus, essa continua sendo a nossa pregação. Nós temos a nossa verdadeira conversão. E que o Espírito Santo de Deus continue te atualizando, fazendo uma atualização no seu processo de salvação, para que teus pés não se resvalem para fora do caminho do reino de Deus. Peça a Ele. Outro dia eu preguei em nossa igreja uma mensagem de Pedro, quando Jesus disse: olha, Pedro, eu vou morrer, falando aos discípulos. Ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma tu vais morrer. É Mateus 26. Eu falei que tem momentos que o galo precisa cantar na nossa vida, pastor. Eu preguei uma mensagem dessa na nossa igreja. E depois eu voltei para casa pensando: o galo precisa cantar para mim. Porque quando o galo cantou para Pedro, aquela fé plastificada que ele tinha, que ele andava com Jesus para lá, para cá, e Jesus falou: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E o galo cantou. Mas quando o galo cantou, Pedro cai em si e reconhece aquilo que ele realmente é. Que Deus continue trabalhando em nós. E que o galo nunca precise cantar para nós, pastor. Ou quando ele cantar, ele possa anunciar um novo amanhecer. Um novo dia na tua vida. E que o Espírito de Deus nos conduza para esse caminho da conversão. Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar. Eu vou falar para você, pastor Kleber, e para vocês, igreja, que esses 50 dias que eu fiquei meditando sobre o Espírito Santo e a conversão, eu comecei a perceber tantas coisas em mim que eu precisava deixar. E eu comecei a buscar essa atualização do Espírito Santo em mim, na minha vida espiritual, para que o meu HD fique um pouco mais limpo, para que a minha vida possa estar mais lúcida diante de Deus, que eu possa ouvir a voz falando comigo, a voz de Deus falando comigo. Gostaria de chamar aqui minha filha para ela cantar uma canção. Cadê o músico? E se você consegue